O primeiro verso de O Rei Leão pertence ao vilão, que expressa uma observação bastante relativa. A vida não é justa, não é mesmo? Esta narrativa aborda a jornada universal de compreender que, de fato, a vida não é justa. O vilão está incomodado com a hierarquia social, que o coloca em uma posição inferior perante seu aparentemente menos merecedor sobrinho. No entanto, este jovem que tem tudo, logo perde o centro de seu universo quando seu amado pai morre de forma terrível diante de seus olhos. Assim, o Rei Leão rapidamente, de maneira contundente, mostra às crianças que às vezes a vida é difícil. Não só é preciso lidar com a sua posição na cadeia alimentar, mas mesmo se você se torna rei, não estará isento do sofrimento e da perda inerente à nossa existência mortal. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Deixe o seu like e o seu comentário abaixo. O ciclo da vida é igualmente um ciclo de morte. Para que você cresça e se torne um adulto independente, seus pais precisam envelhecer e eventualmente falecer. A escuridão está entrelaçada em tudo o que é luminoso. O que tornou O Rei Leão tão vívido e transformador para as crianças dos anos 90 é o fato de não temer explorar lugares sombrios. O sucesso duradouro do filme prova que as crianças buscam histórias que dão sentido às dificuldades da vida, ao invés de censurá-las. Não importa se está no passado. O passado pode doer, mas do jeito que vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. Na narrativa de O Rei Leão, a ausência dos pais, simultaneamente, encoraja os jovens espectadores a refletirem sobre a independência e a autoconfiança. É notável que raramente testemunhamos a morte dos pais dos personagens, exceto em casos como a história de Bambi, onde a perda da mãe para os caçadores desencadeia a trama. Em O Rei Leão, a morte de Mufasa é particularmente impactante, já que experimentamos a tristeza pelos olhos do filho, que até então acreditava na invencibilidade do pai. A cena em que Simba processa a morte inimaginável de seu pai, seguida pelo tormento psicológico infligido por Scar, é emocionalmente angustiante. A ideia de culpar o próprio Simba pela morte de seu pai amplifica a tragédia. A jornada de Simba, a partir desse ponto, gira em torno de aprender a lidar com a dor e a injustiça em nossas vidas. Curiosamente, isso reflete a sociedade em que ele vive, que falha em reconhecer o mal, o erro ou as más intenções. Toda essa negatividade é ignorada e rejeitada, simbolizada pelas terras sombrias, que são explicitamente evitadas no reino de Mufasa. A falta de explicação de Mufasa sobre esse lugar sombrio deixa Simba desorientado, incapaz de compreender e lidar com ele. Da mesma forma, ele lida com a tragédia fugindo e reprimindo seus sentimentos. A mensagem Hakuna Matata, embora reconfortante, acaba sendo a maneira de evitar a realidade, impedindo-o de confrontar com o que é desagradável. O enredo ressalta a importância de enfrentar as adversidades e reconhecer a dor, algo que tanto Simba quanto a sociedade em que vive falham em fazer. No épico conto do Rei Leão, a figura majestosa de Mufasa como rei é destacada. Porém, sua falha reside na falta de reconhecimento da existência e papel da escuridão no reino. Embora ele esteja ciente da má intenção de seu irmão, sua abordagem é superficial, minimizando a seriedade do problema. Esta recusa ingênua em confrontar verdades desagradáveis enfraquece o reino, deixando-o vulnerável. O poder quase divino desse monarca absoluto poderia facilmente ser explorado por um líder menos benevolente. Eventualmente, Scar traz a escuridão literal para dominar as terras do reino. Para retornar e reivindicar seu lugar de direito, Simba precisa compreender o mal presente no reino para derrotá-lo. Ao confrontar com essa escuridão, ele se torna um rei mais forte, algo que seu pai nunca conseguiu. O afastamento de Simba e seu sofrimento o capacita a derrotar Scar, algo que Mufasa não conseguiu realizar.
Não é coincidência que o Scar, um dos vilões mais populares da Disney, seja ideologicamente aterrorizante. As imagens, se prepare, o comparam explicitamente a Hitler, evidenciando o caminho em direção à busca e autodescoberta. Simba, cujo nome significa leão, personifica o leão, o próprio eu desta história. O espaço físico das terras do reino reflete o estado do eu de Simba em um determinado momento. Quando a terra do orgulho está sob controle do egoísmo e vaidade, o espaço interior é devastado, tornando-se um sombrio cemitério. Curiosamente, o vilão dessa narrativa é denominado Oscar, representando o amargor de manter ressentimentos por adversidades enfrentadas. Esta reflexão sobre o Rei Leão oferece lições valiosas sobre autoconhecimento, transformação e a necessidade de enfrentar a escuridão para alcançar a verdadeira força interior. A narrativa revela que o crescimento pessoal muitas vezes surge do enfrentamento de desafios e do reconhecimento de aspectos sombrios do eu, construindo, assim, um reinado mais sólido e resiliente. Simba foge dessa realidade, negando sua verdadeira identidade. Ele passa a agir como uma versão distorcida de si mesmo, buscando conforto onde não deveria. Seu comportamento reflete de forma marcante os traços de uma vítima de trauma, evidenciando sintomas como choque, negação, retraimento, tristeza, desesperança e desconexão, além de assumir a culpa. Simba olha para as estrelas e sente a presença espiritual de seu pai, olhando para ele. Ele se afasta